O Inter está muito perto de confirmar os dois primeiros reforços da temporada de 2026. Quero falar também sobre uma negociação que pode envolver uma troca de jogadores com o River Plate e um lateral que está voltando e pode receber oportunidades do técnico Paulo Pesolano. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos atualizar as últimas informações do Internacional então. Afinal, né, tem muita coisa pra gente conversar e aqui eu já deixo meu pedido para você. Deixa seu like e te inscreve. São 525 inscritos que estão faltando aí pra gente bater a marca de 129 mil, né? Então tem muita coisa vindo aí em 2026, então eu conto com a tua inscrição para que não perca nada, que tu esteja comigo aqui nessa nova caminhada profissional que vai começar para mim a partir de 2026, tá bem? Vamos falar sobre reforços, gente, sem muita enrolação, porque tenho duas informações importantes que eu consegui apurar na noite de ontem. Luiz Gustavo é o primeiro reforço que deve chegar ao estádio Beira-Rio. E aqui eu acho que ele tem que contextualizar um pouquinho a situação envolvendo o volante experiente de 38 anos, tá? Essas conversas, tá, do Inter com o Luiz Gustavo acontecem desde antes do fim do Campeonato Brasileiro, desde quando ele tomou a decisão de não renovar o seu contrato com o São Paulo. Tanto é que quem iniciou esse contato com o Luiz Gustavo foi D'Alessandro, José Olavo Bisol, André Mazzucco, mas também outros dois membros do departamento de futebol que permanecem neste momento. O Ricardo Sobrinho, gerente de mercado, e o Felipe Dalegrave, né, que faz a parte jurídica do departamento de futebol, tá? O Inter apresentou um projeto para o Luiz Gustavo de uma temporada com um salário inferior ao que ele recebeu no São Paulo neste contrato de 2 anos, que segundo o portal UOL estava na faixa de R$900 mil por mês. O valor deve ser a metade disso, algo entre 400 e 500 mil reais mensais para o Luiz Gustavo, tá? Nos bastidores, gente, o Luiz Gustavo é muito elogiado pela postura, é um profissional que pode agregar experiência dentro e fora do campo nesse processo de transição do Inter em 2026. Foi exatamente o termo que eu ouvi sobre este jogador. O Luiz Gustavo tem outras sondagens, em especial do Mirassol, que vai disputar o campeonato da Copa Libertadores em 2026 pela primeira vez na sua história. Tem um projeto, né, que encantou o Brasil nessa temporada, com contratos baixos, né, com a possibilidade aí de jogar uma Libertadores, né, sem aquela pressão de grande torcida. E de qualquer forma, gente, tem o Paulinho lá, que é o executivo do Mirassol e que foi parceiro do Luiz Gustavo durante, né, a seleção brasileira em 2013 e 2014. O Luiz Gustavo prometeu para a direção do Inter que dará uma resposta até o final do ano, entre Natal e Ano Novo, ou seja, entre o dia 25 e o dia 31 de dezembro, o Luiz Gustavo dá um aval para o Inter. Pelo que eu ouvi, né, das pessoas que estão envolvidas nesta negociação, é bem possível que sim, tá? Que o Luiz Gustavo aceite o convite do Inter e aí dependerá apenas de Paulo Pesolano, esta contratação. Ele ainda não deu o aval final, não bateu o martelo, mas ele, né, que pode vetar só essa contratação. No mais, está todo mundo de acordo, aparentemente até o Luiz Gustavo, tá? Então deve acontecer esta contratação do volante de 38 anos, tá? Então né, uma possibilidade importante aí para o Internacional. Assim como, gente, Pedro Raul, centroavante, que deve estar chegando ao estádio Beira-Rio, tá? Ele está de férias aqui em Porto Alegre, para quem acompanha as redes sociais do Pedro Raul sabe, ele é daqui, frequenta bastante, inclusive quando estava jogando no Ceará, vinha com frequência aqui para Porto Alegre. E agora, gente, depende só de um sinal positivo do Corinthians. O Corinthians estava envolvido na final da Copa do Brasil, onde acabou sendo tetracampeão da competição, e agora, né, vai sentar e resolver as suas pendências. Duas envolvem o Inter, né, o Pedro Raul e o Fabinho Soldado, o diretor executivo que pode estar chegando aqui ao estádio Beira-Rio. O que eu posso dizer para vocês, gente? A conversa do Inter com o Pedro Raul também começou antes do fim do Campeonato Brasileiro, ainda, né, lá no Nordeste, quando o Inter bateu o Ceará por 2-1, né, para muitos, o jogo que salvou o Inter do rebaixamento, tá? Ele tem muito interesse em permanecer aqui em Porto Alegre, jogando pelo Internacional, porque é colorado, a família daqui, ele entende que pode ser uma retomada de carreira também, para que ele tenha a temporada que fez no Goiás, né, para que tenha uma temporada melhor do que fez no Ceará, e também, né, que tenha finalmente, né, uma grande trajetória no clube grande, já que Vasco e Corinthians ele acabou naufragando, no Inter, né, ele tem essa expectativa de que poderia dar certo.
Então, Luiz Gustavo e Pedro Raul devem ser os primeiros reforços do Inter em 2026. Já deixa no comentário aqui o que tu acha dessas duas situações, tá bem? Deixa eu lembrar, gente, que esse conteúdo tem o apoio da Zapay, onde você já pode pagar o IPVA de 2026 com desconto de bom motorista e bom cidadão, pode te dar até 25% de desconto, né, no IPVA. E se tu quer pagar a cota única com de forma parcelada, você pode fazer lá no app da Zapay. É só baixar o aplicativo que está disponível aqui na descrição e ainda tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o app da Zapay que está disponível aqui na descrição desse vídeo. Tá bem? Vamos falar, gente, sobre Bernabéi. Afinal, a informação que vem da Argentina é de que o River Plate insiste por esse jogador. E o Inter já teria dado um sinal positivo para que o Bernabéi seja negociado. Né? O Inter não esconde de ninguém que há, né, uma possibilidade de venda desse jogador. O Inter não vai emprestar. O Inter quer vender, né, este atleta. Até porque a primeira proposta do River foi de um empréstimo com opção de compra. Mais ou menos como ele chegou aqui, né, vindo do Celtic da Escócia. O Inter já falou para o River Plate que gostaria de algo entre 7 a 8 milhões de dólares para liberar o Bernabéi, tá? O River sinaliza que pode chegar a 5 e envolver um jogador na negociação, que não será o chileno Paulo Dias, zagueiro que foi oferecido ao Inter nos últimos dias, mas esse nome está praticamente descartado, tá? O nome mais especulado é o de Matias Galarza, jogador, né, que é paraguaio, meio-campista, já tem, né, convocações para a seleção paraguaia, é um jogador, né, que começou no Vasco da Gama, de alguma forma, aqui no Brasil, veio ainda muito jovem, subiu, né, foi um dos jogadores mais jovens a ser usado pelo Vasco no século XXI, foi para o Curitiba depois e chegou ao River Plate, né, na metade do ano passado, tá? Mas acabou não se firmando, o River passa por um processo de reformulação, tem muita gente saindo lá, Milton Casco, Nátio Fernandes, Pity Martinez, Borja, né? Tem muita gente que vai sair do River e o Galarza está na lista, né, de transferíveis do Marcelo Gallardo, tá? Então, pode ser que tenha negócio aqui, né, da ida do Bernabéi e um jogador vindo para o Internacional, isso ainda não está 100% batido, tá bem? Antes da gente falar sobre um jogador que está voltando, deixa eu lembrar que a KTO está funcionando ainda, né? Já acabou a temporada no Brasil, mas tem muitos jogos espalhados pelo mundo inteiro. Tem Itália, Inglaterra, Premier League, tem Campeonato Alemão, tem muitos jogos para você se divertir no site da KTO. Além, claro, né? Não quer palpitar nos jogos, tem o Cassino KTO, com descontos também você tem, né? Bônus lá no Clube KTO também, tá bem? Então, entra lá, faz o teu cadastro, lembrando que é proibido para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Para a gente fechar a nossa resenha, eu quero falar sobre Ramon, tá? Porque é um jogador que está retornando de empréstimo e talvez dos que estão retornando, o único que tem uma possibilidade real de ser aproveitado pelo técnico Paulo Pesolano, tá? Ele deixou um impacto positivo na sua temporada pelo Vitória, sendo titular e com boas avaliações, né, pelos jogos. Foi também uma peça fundamental para o Vitória escapar do rebaixamento. Chegou por lá, né, em agosto de 25, emprestado pelo Inter, e acabou, né, que virou um adversário do Inter na luta contra o rebaixamento, tá? Todo mundo sabe que o Inter tem necessidade na lateral esquerda, ainda mais se o Bernabéi for vendido. Então, num primeiro momento, o Inter cogita reintegrar o Ramon e buscar um lateral no mercado. E aí, ele vai ter que provar, né, se serve ou não para o Internacional em 2026. Tá bem? Chegou até o final? Não esquece de deixar aquele like e de te inscrever aqui no canal, tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!